Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, fazer um agradecimento aqui, né, às pessoas que estão à frente desta iniciativa, né, desde do Klaus, que foi me buscar no aeroporto de Guarulhos hoje e tem colocado a universidade junto com essa iniciativa, até cada uma das pessoas que eu conheci hoje, né, Ana, Kelly, que eu conheço já de há muito tempo, né? Uma advogada que chegou no laboratório que eu coordenava na universidade, puxando esse campo do direito para a área ambiental, Felipe, né, do campo da agroecologia. Eu passei minha vida quase toda como professor de uma área, de um campus focado na agricultura, né, no departamento de engenharia florestal, de ciências florestais. E fui conhecendo pessoas, algumas delas aqui, conheci a Lídia numa oportunidade que trabalhamos no PETAR, e quando você vem para um município que você não conhece, você fala, o que me espera lá? O que eu vou ter como oportunidade de aprendizados? E a gente descobre que em todos os municípios existem ativistas, pessoas sintonizadas com a proteção da vida, pessoas sintonizadas com a construção de um futuro melhor e acolhedor para aqueles que aqui ainda virão habitar. Quando nos encontramos para construir processos educadores comprometidos com a educação, comprometidos com a problemática socioambiental, comprometidos com a vida, nós criamos uma energia, uma possibilidade de transformação social. Ontem, neste horário, eu estava chegando de um município chamado Abaetetuba, no interior do Pará. 1 hora de barco de Belém, mais um tanto de deslocamento por estrada, um município de 110 mil habitantes. Quando o Klaus me falou que eu estava chegando no município de 11 mil ou 15 mil habitantes, eu falei, que interessante, né? A gente pensa Amazônia, interior da floresta amazônica, um município de 10 vezes mais habitantes do que São Paulo, a grande São Paulo, um município de 15 mil habitantes. O que essas realidades tão diversas têm para nos dizer? O que essa COP30, reunindo pessoas de todo o planeta, tem para nos dizer em termos de tomada de decisão sobre os caminhos dos humanos, dos sapiens, neste planeta? E o que uma COP30 tem a dizer para os habitantes ali daquela região, onde ela vai se realizar, em Belém do Pará, em Abaetetuba, em cada um dos municípios ali da região, e o que ela tem para dizer para os habitantes aqui do interior de São Paulo? Como é que as nossas expectativas e anseios repercutem nas arenas internacionais para que 200 chefes de Estado-nação tomem decisões que impactem os nossos destinos? E o que nós temos a dizer para 200 chefes de Estado-nação para que eles decidam com sabedoria, para que eles decidam questões que possibilitem a continuidade da nossa espécie nesse planeta? A educação ambiental, ela se coloca diante de uma problemática existencial que nos toca profundamente. A problemática do respeito a todos que nos antecederam, com seus acertos e erros, porque não basta a gente dar de dedo
plantador de cana com agrotóxico, no plantador de soja com agrotóxico, e dizer: vocês acabaram com o nosso planeta. Não basta dar de dedo naqueles empreendedores na estrada que eu percorri hoje, que fizeram esses cortes de morro absurdos, que constroem a sua casa em cima de um corte de morro que parece que vai trazer a casa para baixo. Não basta eu chegar lá e dizer: você é ignorante, você compromete o nosso futuro. Eles são frutos de uma história que levou a esse tipo de comportamento ganancioso, mesquinho, acumulador. Hoje, olhando de fora, eu posso dizer isso, mas ele é fruto daquela história. Eu lembro quando eu morei no oeste do estado de São Paulo, em Assis, e uma pessoa do sindicato de proprietários rurais dizia, angustiado: o meu avô foi considerado um herói aqui na região, tem rua com o nome dele. O meu pai é muito visto positivamente pela sociedade porque ele deu continuidade à obra do meu avô. E eu sou visto como um canalha pelo meu filho, porque meu filho diz que eu degrado o meio ambiente, que eu faço monocultura, etc. Eu não sei, eu estou dando continuidade ao que o meu avô, o meu pai fizeram, e meu filho hoje não me vê com admiração, com carinho. Nós temos que compreender isso. Nós temos que compreender, e compreender não significa aceitar, significa ter uma compreensão em profundidade sobre uma humanidade que desejou o progresso a qualquer tipo, a qualquer custo, e que percebeu, mesmo que tardiamente, que esses caminhos não nos estão levando àquilo que todo empreendimento humano busca, que é a felicidade, que é a realização dos nossos propósitos existenciais. Então, se nós não formos honestos nós mesmos e ficarmos só polarizando em relação aos erros, nós não construiremos a dialogia que possibilite a construção dos acertos. Esse é o maior desafio da educação ambiental. É contribuir para que nós nos encontremos com nós mesmos. Que nós olhemos para essa provocação que algum filósofo fez há pouco tempo, dizendo: nunca fomos humanos. Não nos realizamos como humanos nessa trajetória pelo planeta, porque em pleno século XXI, quando o aquecimento global bate na porta de todos nós, continuamos a fazer guerras, continuamos a destinar trilhões de dólares para a máquina da morte, para a máquina da guerra. Hoje são mais de 40 guerras no planeta Terra, guerras vergonhosas de massacre de povos inteiros, e nós, com uma parcela desses trilhões de dólares, poderíamos resolver todos os problemas de saúde, de educação, de restauração florestal, de busca de novas tecnologias para a produção de alimentos saudáveis, de implantação dessas novas tecnologias. E nós, como parte desse conjunto de humanos que habitam nesse momento o planeta, mais de 8 bilhões de humanos, divididos e organizados num modo de articulação contemporâneo que se chama Estado-nação, conseguimos tomar decisões juntos, mas não implantar essas decisões. O sistema das Nações Unidas, construído após a Segunda Guerra Mundial, ele é um sistema extremamente sofisticado, com muita gente trabalhando para fazer acordos, pactuações. A Rio 92 demarcou um momento na história de organização da humanidade que ela se volta sobre a questão
ambiental de forma ampliada, percebendo que não há como conservar o meio ambiente sem mudar a cabeça das pessoas, sem se preocupar com o destino das pessoas. Não dá para proteger o meio ambiente com 1 bilhão de pessoas passando fome. 800 milhões, sei lá se os números estão muito redondos, sem acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente. Como é que você quer que 8 bilhões de pessoas se comprometam com a conservação da vida se elas não têm acesso a todos os benefícios que a espécie humana desenvolveu? O Ailton Krenak, ele fala, todos nós queremos ter acesso ao kit civilização. Geladeira, fogão, notebook, celular, carrão, não tem quem não queira. No entanto, se 8 bilhões de humanos tiverem todo o kit, o planeta afunda. Não tem capacidade de suporte. Então, nós temos que fazer um novo pacto. Se todos queremos e não tem capacidade de suporte para todos, e se nós mantivermos e fazermos como estamos fazendo nos dias atuais, ampliarmos as desigualdades sociais, não há sustentabilidade para a vida. Porque aqueles e aquelas que estão excluídos, que estão silenciados, vão bater na nossa porta e dizer, eu quero acesso também a isso. Isso é fruto de um desenvolvimento humano com muitos elementos positivos. E todos nós queremos ter acesso a ele. Mas esses frutos positivos foram à custa de muitos impactos negativos. E todos nós queremos superar esses impactos negativos. Todos nós sabemos hoje, mais do que nunca, que não há possibilidade de continuidade da trajetória da humanidade por esse planeta, de acolhimento de novos humanos nesse planeta, se não mudarmos profundamente o modo atual de produção e consumo, o modo atual de sermos e estarmos no planeta. E essas mudanças não se fazem com pequenos retoques. Não basta mudar a matriz energética. Não basta os acordos pragmáticos que nós, oxalá, consigamos com a COP30. Eles são importantes, mas não são suficientes. As mudanças precisam ser muito mais profundas do que o pragmatismo que eu ouvi na fala de todas as pessoas que vieram aqui. Nenhum de vocês deixa de estar correto em pontuar a educação ambiental como uma oportunidade de investimento, como um retorno econômico importante, como geração de trabalho e renda, como diminuição dos impactos sobre a natureza e como aumento do nosso ativo de sobrevivência. Estamos todos corretos em ressaltar essa dimensão da educação ambiental, porque nós somos humanos pragmáticos, nós queremos resultados, mas não bastam os resultados. Se nós continuarmos nessa mesma trajetória de valores comprometidos com o acúmulo de bens materiais, valores comprometidos com farinha pouco, meu pirão primeiro, valores comprometidos com a competição, e quase todos nós, pais, queremos que os nossos filhos sejam preparados para competir nesse enorme mercado que é ou que são as sociedades humanas. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a competir ou a cooperar. Eu fui coordenador pedagógico de uma escola no interior de São Paulo, fazia reunião de pais e mestres, e os pais queriam que os filhos estudassem na classe da professora Terezinha, que era uma professora que me assustava. Ela gritava na sala de aula, ela ordenava as crianças, os mais avançados numa fileira, os menos avançados noutra. Mas os pais admiravam porque ela em 3 meses alfabetizava as crianças.
E eu falava, mas por que precisa alfabetizar com 3 meses? Não é melhor ser mais lento esse processo e essas crianças interagirem mais, não competirem entre si, né? Uma colaborar com a outra, o que está mais avançado, ajudar o que está menos avançado? E os pais diziam, não, nós queremos que eles se alfabetizem logo para passar no vestibular. Crianças de 6, 7 anos de idade. Os pais já tinham essa leitura da competição que é a sociedade. Eles não estavam errados, mas também eles não estavam certos. Porque se nós continuarmos a perseguir uma educação ambiental comprometida com a competição, com o acúmulo de bens materiais, com a falta de solidariedade, de cooperação, nós não superaremos os impasses que estamos vivendo hoje enquanto humanidade no planeta Terra. Então, nós estamos falando de uma educação ambiental que vai para além do tema gerador dela. O tema gerador pode ser a água, pode ser o plantio de árvore, pode ser a proteção do mico-leão dourado, né? Pode ser a geração de trabalho e renda, pode ser a superação da violência cotidiana que nós vivemos, desde o feminicídio até as guerras que a gente vive. Todos esses temas geradores são pertinentes, mas eles precisam ser cavocados para entendermos quais são as causas dessa degradação social, ambiental e humana. Alguns de nós dirão que é a falta de amor entre as pessoas. Outros dirão que é a falta de paz. Outros dirão que é o capitalismo. Outros dirão, façamos esse diálogo para tentar encontrar quais são os valores que precisam ser superados para conseguirmos fazer processos educadores, socioambientalistas, profundamente comprometidos com as transformações que o planeta está exigindo. Quando eu cheguei no Ministério em 2023, eu tinha a expectativa que a COP 28, depois a 29, aí adiei para 30, e que elas conseguissem fazer esse diálogo, para além do diálogo pragmático sobre como que vamos sequestrar CO2, como é que vamos remunerar, aqui foi falado do pagamento de serviços ambientais, há uma leitura pragmática aí, que o agricultor precisa ter um retorno econômico para ele conseguir fazer a recuperação da sua mata ciliar, etc. Mas só isso não é suficiente, porque se o retorno econômico no dia seguinte daquele que quer que o agricultor ponha o gado na beira do rio for maior, ele vai pôr o gado na beira do rio. Se o retorno econômico for maior do que o que ele ganha com a coleta de uma espécie, de um fruto, de andiroba, né? Não é o caso, né? Mas de um fruto qualquer, ele vai tirar a árvore e vai pôr aquilo que dá retorno econômico. Então, o retorno econômico pode ser uma estratégia para algo mais profundo, que é o compromisso dele com a diversidade, com a vida. Nós não precisamos ter no planeta Terra somente aquilo que é útil para os humanos. Porque se for essa a lógica, nós podemos criar um ambiente completamente artificial e falar, estamos vivendo bem, não precisa mais de mico-leão dourado, não precisa mais de fungo, bactéria, formiga, né? É tudo bicho desnecessário. Para que serve uma formiga? Vai lá na mirete, né? Joga veneno. E nós não desenvolvemos a nossa capacidade de compreender o mistério. Tem muito mistério na teia da vida que anos depois nós vamos descobrir a importância deles. E às vezes a gente morre e ainda não descobriu. Mas o encantamento com a vida, o maravilhamento, a contemplação é algo que precisa ser desenvolvido em cada um de nós para que a gente se contente com o mistério, para que nós nos contentemos com coisas que a gente ainda não sabe muito bem
mas simplesmente respeitamos, porque sabemos que o que está aqui tem uma história, tem uma trajetória, tem um sentido de existir e tem um direito, independentemente de ser útil para nós. Então, desculpem fazer essa longa digressão, mas o que eu quero trazer para vocês é que as políticas públicas de educação ambiental, se elas não se debruçarem sobre, por um lado, a compreensão da geopolítica planetária, sobre a compreensão que somos 8 bilhões de humanos organizados na forma de Estado-nação que tomam decisões em arenas planetárias que podem ser aprimoradas para que essas decisões percolem todo o tecido social, nós não faremos educação ambiental comprometida com a vida. E, ao mesmo tempo, se nós, no outro extremo, não compreendermos que educação ambiental não é blá blá blá, não é proselitismo, não é prescrição de comportamento, não joga o lixo no chão, planta árvore, fecha a torneira. Não é só isso. Ela é uma pedagogia do encantamento com a vida, uma pedagogia do respeito, da solidariedade, da cooperação. Aqui foi falado, Ana falou, nós chegávamos só com perguntas e ouvíamos. A pedagogia da escuta, a pedagogia da pergunta, tão obnubilada, tão esquecida entre nós. Nós estamos cheios de verdade para apontar para os outros, para dizer, dedo no nariz dos outros, dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você que degrada. E dificilmente nós, ao invés de prescrevermos o que os outros têm a fazer, nós nos abrimos ao diálogo com o morador de rua, ao diálogo com aquele e aquela que nós sabemos, maconheiro, não presta, não sabe. Vamos conversar, o que leva uma pessoa a morar na rua, a buscar as drogas? Como é que ela pode se sentir acolhida na sua angústia, na sua ansiedade? Então, quando nós falamos de um processo educador comprometido com a sustentabilidade na vida, nós estamos falando da geopolítica e da compreensão do diálogo entre nações para que os compromissos sejam tão fortes com os países africanos como com a nossa gente aqui. E nós estamos falando em micropolítica, em diálogo eu-tu, o diálogo que um filósofo judeu do século passado, chamado Martin Buber, falou como o diálogo essencial. O diálogo não eu isso é isso, aquilo. O diálogo eu-tu. Aquele diálogo onde eu coloco em suspensão os meus pressupostos para ouvir os pressupostos do outro. Para poder falar, entendi o que você está dizendo. Entendi o que você está querendo falar. Entendi por que é melhor ser corintiano do que palmeirense. Por que o corintiano é tão intenso, tão amável, Estou brincando aqui, mas eu preciso conversar com o corintiano para entender o que é. O que é a convicção dele, o que é a convicção dela. A gente diz, não, ele é crente, ou não, ele é ateu, não, ele é palmeirense. Todas as pessoas têm uma trajetória, uma história de vida. Então, o que eu estou querendo buscar é que nós, para transformar um município de 15 mil habitantes, ou uma campus do Jordão de 50 mil habitantes, ou os demais municípios aqui da região, nós precisamos de convergência dialógica. Nós precisamos fazer aquilo que a Kelly chamou a atenção aqui, o projeto político pedagógico de toda a região. A proposta de diálogo entre todos
habitantes desse território, desses 3 municípios, dessa bacia hidrográfica, para que nesse diálogo façamos a pactuação que permita dizer nenhum a menos. Nenhuma pessoa que mora aqui vai ser desconsiderada. Porque se nós queremos que na COP30 os diplomatas engravatados, os pesquisadores representem a todos nós, nós precisamos ter as vozes de todos nós repercutindo lá na COP30. E para ela repercutir lá, nós precisamos fazer o exercício aqui, de trazer a totalidade das vozes, sentindo-se comprometida com o processo de transformação dessa realidade. Não queremos e não abrimos mão de nenhuma pessoa. Alguns virão no primeiro momento, outros virão no segundo, outros no terceiro. Nós começamos um projeto, vereador Felipe, nós começamos um projeto agora com a Abracam, Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Vocês sabem quantos vereadores tem no Brasil? Vereadores. Quantos? 58 mil. 58 mil pessoas que representam 210 milhões de pessoas. Os 5.000 e quase 700 municípios desse país são a forma de organização desses 210 milhões de pessoas. Como é que nós chegamos nos 210 milhões de pessoas? Por meio de 5.700 municípios. É a melhor estratégia. 5.700 prefeitos, como o companheiro que veio aqui à frente e dirigiu a palavra a cada um de nós. Ele jamais conseguiria dirigir a palavra a 210 milhões de pessoas, mas a 15 mil pessoas aumenta a chance. E se ele estiver junto com os 11 municípios, 11 vereadores, 9 vereadores deste município, ele tem capilaridade. Os 9 vereadores deste município representam a diversidade que é o povo desse município. Vejam, falar com 210 milhões de pessoas é muito difícil, mas falar com 58 mil vereadores é menos difícil. Agora, mas é muito difícil. Tanto é que eu não conheço nenhum projeto de educação ambiental desenvolvido com 58 mil vereadores. Quando a Abracam veio bater lá na porta do Ministério e dizer: nós queremos ensinar os ODS para os 58 mil vereadores do Brasil. Eu falei: que ótimo, vamos. Mas falei: mas por que ensinar ODS? ODS talvez tenha muito vereador que nunca ouviu falar e nem se motive para fazer um curso, um processo formativo. Vamos fazer um processo formativo com os vereadores que fale sobre o que eles querem e precisam falar? Como é que a gente cria a escuta com os 58 mil vereadores? Os 58 mil vereadores são pós-graduados, doutores? Não. Tem vereador que é pós-graduado, doutor, tem vereador que é graduado, tem vereador que tem ensino médio, tem vereador analfabeto ou semi-analfabeto. Como é a nossa sociedade? A nossa sociedade tem um enorme número de analfabetos funcionais. Como é que a gente dialoga com essa diversidade? E ser analfabeto não significa ser ignorante. Tem muito analfabeto com uma inteligência profunda sobre a sua própria realidade. Por isso que as pessoas votam nele, porque elas sabem que ele representa aquele setor da sociedade. Eu estou trazendo esse exemplo de um projeto que busca capilaridade. Outros projetos precisam buscar essa capilaridade. Nós precisamos segmentar os 15 mil moradores deste município para falar como é que nós dialogamos com os 15 mil. Então, o projeto político-pedagógico, eu olho para a Henriqueta quando eu falo de projeto político-pedagógico, porque ela é uma doutora nessa área de compreensão da importância de um projeto político-pedagógico. Ele tem que ser vivo. Não aquele projeto político-pedagógico que muitas vezes a gente faz na escola e que vai para a prateleira, ele é feito só para responder à burocracia. Para que consigamos direcionar o orçamento público, os vereadores vão continuar aprovando.
Os técnicos da prefeitura municipal vão continuar a fazer a peça orçamentária, a lei orçamentária anual, o plano plurianual, mas eles vão ter condições de fazer com a coloração que a totalidade dos habitantes desses municípios imprimiu nesse desenho da nova Lua. É pura utopia. Por que você está falando tudo isso, Marcos? Isso não vai se viabilizar, não vai se realizar. É a partir desse olhar que nós vamos encontrar caminhos. Poderemos encontrar caminhos. Então, COP30, mês que vem, ela vai ter uma novidade em relação às 29 COPs anteriores do clima, as 16 COP anteriores da biodiversidade e as 16 COP anteriores da desertificação, ou das questões do solo, né, do uso da terra. Ela traz o que a ministra Marina Silva levou para o presidente Lula, que levaram para o Antônio Gutierrez, né, que é o coordenador das Nações Unidas, responsável pelo desenho da COP30, que é o balanço ético global. Pela primeira vez, nós estamos promovendo em todos os continentes o convite às sociedades pensarem e falarem sobre ao que nos levou esse modo de desenvolvimento e o que ele pode ser modificado. Em que ele pode ser modificado? Como é que nós podemos construir outros compromissos, outros pactos? Nós acabamos de fazer a Conferência Nacional Infantil Juvenil de Meio Ambiente, lá em Brasília. Trouxemos crianças do Brasil inteiro, que fizeram conferência em 9.000 escolas, depois fizeram conferências estaduais e foram os seus representantes para Brasília. A carta das crianças que eles leram para o presidente Lula fez o presidente se emocionar e se comprometer a levar essa carta para os outros chefes de Estado-nação. Bonito, muito legal, emocionante. Todo mundo chorou ao ver aquela cerimônia, uma criancinha de 11 anos fazendo a leitura para o presidente da República dos compromissos que as crianças assumiam com a sustentabilidade da vida no planeta. Essa criança provavelmente vai ficar frustrada daqui 2, 3, 4 anos. Por quê? Se o presidente Lula levar, que aí eu acho que é feio se ele não levar, os outros presidentes escutarem, que seria feio eles não escutarem, e eles decidirem por implementar aquilo que as crianças decidiram que vão implementar, ou outros compromissos que ajudem as crianças a viabilizar os compromissos delas. Provavelmente isso não vai acontecer. Como como certamente não aconteceu os compromissos feitos na Rio 92. As 3 convenções, 30 COP depois, não, 29 COP depois, na questão do clima, estamos numa situação pior do que estávamos em 92. Em termos de conservação da biodiversidade, em termos de degradação dos solos, estamos em situação pior. Então, não basta, isso é importante, mas não é suficiente. Nós precisamos de mecanismos que transformem os acordos verbais, a compreensão intelectual que nós temos dessa problemática em mudança de comportamento, em mudança de valores. E para elas ocorrerem, nós precisamos pensar em processos educadores que sejam de corpo e alma. Processos educadores que não se prendam apenas à razão. A razão crítica é muito importante. O conhecimento crítico, contextualizado, histórico, científico é muito importante, mas não é suficiente. Um filósofo do século XVII, chamado Baruch Spinoza, ele falou que tem 3 formas de registros para a construção do conhecimento. Um é o da razão, outro é o dos sentidos, dos sentimentos, e o outro é o da intuição.
E para cada uma dessas formas de registro, nós temos e podemos desenvolver processos educadores. Para a intuição, nós precisamos reaprender a observar, a contemplar, a meditar. No ritmo que nós vivemos, pautados, eu ia pegar o celular aqui, pautado pelas telinhas de informação exacerbada. A Kelly já veio aqui com o microfone, porque eu já estou passando da hora. Mas, só para finalizar, desenvolvimento integral de crianças e adultos. Abaixo o discurso, a narrativa que nós não temos mais jeito, as crianças é que têm que ser educadas. É maldade que a gente faz com as crianças. Porque se não houver, se não formos adultos educados, as crianças não serão educadas. Nós temos que educar pelo testemunho. E o testemunho não é só o professor na sala de aula ou na escola como um todo. O testemunho é a aldeia inteira demonstrando aquilo que fala. Não adianta nós dizermos o aquecimento global, uma das principais causas do aquecimento global, isso é uma pesquisa feita por uma instituição britânica chamada Chatham House, fez aqui, fez na China, fez em outro lugar. Uma das causas fortes do aquecimento global são os nossos hábitos alimentares. Se formos, como estamos sendo, cada vez mais carnívoros contumazes, consumindo carne cada vez em quantidade maior, até a Índia e a China, que quase não consumiam carne, estão aumentando o consumo de carne. O Brasil está entre os países que mais consomem carne por pessoa. Nós vamos ter que plantar boi na floresta amazônica. Não tem. O maior fornecedor. Eu passei por Barcarena, município de Barcarena, alguns anos atrás, estava exportando milhares de bois para fora do Brasil e o navio afundou e aqueles bois morreram todos. Aquilo é de uma falta de sensatez. Não quero fazer proselitismo vegano, vegetariano, mas nós temos que ressignificar a nossa relação com os animais. As cadeias produtivas não podem ser objeto de sofrimento dos animais. Se queremos, e alguns farão aqui a defesa da importância do consumo de proteína animal, que o façamos com ética, com respeito a outras formas de vida. Ou que, pelo menos, façamos a diminuição do consumo de carne nos nossos hábitos alimentares, que é responsável por grande parte dos gases de efeito estufa. Então, se a gente não pensa sobre isso e não muda o comportamento, como é que nós podemos mudar o comportamento da criança? A gente fala sobre algo que a criança vê que nós não exercitamos. E eu estou falando isso do hábito alimentar, mas podemos falar de uma série de outros hábitos. Eu tive recentemente em Jequié, um município do interior da Bahia, e as crianças lá têm esquistossomose. E sabe como elas contraem esquistossomose? Jequié é um calor enorme. Passa um rio dentro de Jequié chamado Rio de Contas. Maravilhoso, empedrado. As crianças vão nadar naquele rio e não tem coisa mais gostosa do que isso. Num dia de calor, você nadar num rio e o esgoto da cidade é jogado no rio e as crianças pegam esquistossomose no rio. Como é que eu vou ensinar essa criança a se comprometer com Jequié, com o rio de Jequié, com a natureza de Jequié, se ela ficar adoentada no rio e depois é proibida pelos pais de ir no rio? E o rio passa a ser o inimigo. Então, professor é terrível, né? Ele começa a falar, não para. Então, eu vou parar por aqui, mas só buscando enfatizar, primeiro, cumprimentá-las e cumprimentá-los por essa iniciativa, cumprimentar os estudantes, as estudantes, mas toda a comunidade
que acolheu essa iniciativa de formação de pessoas para serem agentes dessa transformação socioambiental que o planeta precisa. Cumprimentá-las por esse processo que finaliza agora, mas pelo processo que inicia a partir de agora, que é o processo de compromisso de cada um e cada uma de vocês com essa enorme tarefa de transformação das sociedades humanas no planeta. Essa enorme tarefa não comporta a possibilidade de desistirmos. A urgência do momento é tal que não dá tempo nem da gente desistir. Ou a gente assume a corresponsabilidade por essa transformação, ou nós vamos junto ser jogados com a água suja do banho desse modelo que precisa ser modificado. Obrigado pela atenção de vocês.